Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Falando agora de Jesus ressuscitado, que por espaço de 40 dias aparece aos seus discípulos, orienta eles nas coisas concernentes ao reino de Deus. Eu gosto de dizer, calibra a doutrina deles. O texto diz assim: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus diz: ninguém arreda o pé daqui, ninguém vai a lugar nenhum. Não ouse fazer nada nem do que eu mandei, antes de serem revestidos do poder do Espírito Santo. Nenhum de vocês vai poder fazer nada sem ele. E diz: essa é a promessa do Pai. Eu vou garantir que ela se cumpra. E vocês precisam entender que essa provisão precisa ser experimentada para que a obra de Deus seja realizada. Quem está entendendo, diga amém. Então não é só o ensino de Jesus nos dias do seu ministério terreno, não é só o que ele falou depois de ressuscitado, mas ainda com seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Depois que ele foi elevado às alturas, assentou-se à direita de Deus. Nós temos um episódio narrado no livro de Atos que é atribuído à palavra de Jesus. O próprio Senhor Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco. A conversão do que viria a ser o apóstolo, a conversão de Paulo é inquestionável. A Bíblia diz em Atos 9:9 que o cara fica 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber. Gente, para quem já fez jejum, sabe que os primeiros 3 dias são os piores. Principalmente se você pegar assim no repente, sem preparação. É aquela fase da limpeza, da desintoxicação do corpo. Agora, se você pelo menos está ingerindo muita água, você ameniza o processo. Agora, jejum sem água, absoluto, total, como a gente diz, é o mais austero tipo de jejum. Como diz uma moçada aqui da igreja, é punk, pastor. É hard, é pesado. Agora, o cara acabou de converter, está 3 dias no jejum mais severo de todos, orando, trancado num quarto. Eu não tenho dúvida de que esse cara teve um encontro com Deus. Só que enquanto Paulo está aqui, orando, Jesus aparece para um outro discípulo chamado Ananias. E na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria versão, na verdade essa aqui é a versão mineira, Jesus fala para Ananias mais ou menos assim: Ananias, eu preciso de você. Eis-me aqui, Senhor. E diz: tem um servicinho. Preciso que você vá na casa de fulano, lá na rua tal, e que você procure por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus fala isso, o Ananias interrompe ele. Eu não sei o que é conversar com Jesus numa visão aberta assim. Eu fico pensando, o cara tem que ser meio abusado para interromper Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim: não é flor que se cheire. Nós dois sabemos que ele veio para perseguir o teu povo aqui, está botando a turma na cadeia, está matando gente. É encrenca, Senhor. Eu imagino se a gente fosse falar as coisas na linguagem contemporânea dos brasileiros, talvez Jesus, pelo menos na descrição do meu relato, falaria mais ou menos assim: sabe de nada, inocente. Já apareci para ele, eu mesmo ganhei o cara. Fico imaginando o queixo cair de Ananias. Ele falou: ele está trancado 3 dias, orando, jejuando, e ele viu um homem, Ananias, entrar e impor as mãos sobre ele. Você já mostrei que você vai, então agora você tem que ir. Eu quero que você leve para ele uma mensagem. Diga para ele que ele não vai pregar só para os patrícios, compatriotas dele, os judeus. Ele vai pregar para os gentios, ministério mundial, internacional. Eu vou colocá-lo como testemunha diante de reis, de governantes. E o cara sai pegando fogo para a palavra profética. Quando ele chega, olha o que ele explica para Paulo. Em Atos capítulo 9, 17, está o registro. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para quê? Número 1, você volte a ver. A Bíblia diz que desde a visão de Jesus ele não enxergou mais nada, ficou todos esses 3 dias sem ver. Foi guiado àquela casa pela mão por alguém. O Senhor me mandou aqui para impor as mãos, para que número 1, você volte a ver. E número 2, fique cheio do Espírito Santo. Agora pensa comigo. Jesus, o cabeça da igreja, está dizendo: Ananias, eu apareci para ele, eu ganhei o cara. Eu tenho um propósito extraordinário. Na verdade, eu escolhi ele antes do nascimento, lá no ventre da mãe. Eu já tinha determinado fazer essas coisas. Agora que elas começaram a acontecer, é importante que você, Ananias, toda a igreja saiba de algo. Não adianta
ele ter o nível de conversão que teve comigo aparecendo para ele. Não adianta ele ter o nível de resposta de consagração que ele está tendo, orando e jejuando de cara esses 3 dias. Esse camarada precisa ser cheio do Espírito Santo. Depois de me encontrar, Ananias, prioridade 0, não é nem a número 1, vamos chamar de 0. Ser cheio do Espírito Santo. Agora, honestamente, nós vamos tentar ousar sustentar uma teologia que colide não só com a Escritura, mas com os mandamentos do próprio Senhor da igreja. Como nos tornamos uma igreja que desvalorizou tanto a obra do Espírito Santo? Eu sei que eu estou generalizando e isso é injusto com alguns, mas ameniza, chega a ser injusto para o nível de bronca que outros tinham que levar. Porque nós temos brincado com o Espírito Santo como se fosse algo opcional, quando ele na verdade é essencial, é vital para que a gente experimente tudo aquilo que Deus tem. Agora a pergunta é, além de Jesus, como a igreja, como a liderança que ele levantou desde o início, como os apóstolos e profetas que ele mobilizou para estabelecer os fundamentos da igreja e da doutrina do Novo Testamento, como é que eles criam e agiam? O apóstolo Pedro, na primeira pregação em Atos 2, eu não sei se ele não terminou fazendo apelo ou se interromperam ele antes, mas alguém pergunta, o que é que nós vamos fazer com isso tudo que você está falando? E Atos 2, versos 38 e 39, mostra que Pedro responde assim, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aí a gente pensa, glória a Deus, aleluia, é isso, arrepender, converter, batizar em nome de Jesus, ser perdoado, vida zerada para recomeçar, é tudo? Não. Ele depois dizer, sejam batizados, recebam, a remissão dos pecados, ele diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E diz na sequência, depois de arrepender, crer, confessar publicamente a fé e ser perdoado, qual é o próximo passo? Receberão o dom do Espírito Santo. Aí ele enfatiza, logo depois de dizer que receberíamos o dom do Espírito Santo, ele diz, porque a promessa do Pai que Jesus garantiu, porque a promessa que ele mesmo citou de Joel 2:28, e acontecerá depois, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E diz, porque a promessa é para vocês. Você pode dizer isso comigo? Diga, a promessa é para nós. Ele continua, e agora uma palavra aos pais e aos que sonham com isso, futuros pais e mães. E diz, a promessa é para vocês e para os seus filhos. Diga comigo, a promessa é para os meus filhos. Ele continua, pastor, mas o senhor está falando para a gente dizer para nós, nossos filhos, mas ele está falando para os judeus daquele dia. Ok, ele continua e diz, para todos os que ainda estão longe, não só longe de Deus, mas longe geograficamente, longe no tempo, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, inclusive essa galera toda que está nos cultos de hoje, na cidade de Curitiba, Brasil, mais de 2000 anos depois. A promessa é para todos os que Deus ainda iria chamar. A promessa é para cada um de nós. A promessa é não só para cada um de nós, é para as nossas casas, é para os outros que ainda serão salvos, porque se existe um plano inegociável que Deus tem no pacote, no combo da salvação e da redenção, é que o Espírito Santo seja desfrutado e experimentado. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.